Versículo do dia. Leitura no livro de Atos, capítulo 11, versículo 18. E a palavra diz, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então, Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Aleluia! Rapidamente tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Meditando e aprendendo com o versículo do dia. Quando ouviram as desculpas de Pedro, ficaram em silêncio e concordaram, transformando suas acusações de apóstolos em louvor e ação de graças ao Deus Todo-Poderoso que havia concedido aos devotos gentios, através de Jesus Cristo, Filho, todos os privilégios do Evangelho, e os havia recebido na igreja cristã igualmente com os judeus crentes, sem que eles fossem primeiro circuncidados e submetidos a toda a lei de Moisés. Mas, embora essas pessoas em particular agora concordassem, esse foi o fundamento do grande conflito na era apostólica, pois descobriremos à medida que a história prosseguir que eclodiu novamente em relação aos devotos gentios, conforme capítulo 15, depois foi estendida aos convertidos entre os gentios idólatras, como aparece na maioria das epístolas de Paulo. E o leitor atento encontrará lá quão difícil foi aclamar os preconceitos dos judeus e cristãos judeus contra a admissão dos gentios, a menos que eles primeiro, de acordo com a frase judaica, se tornassem prosélitos da justiça e, é claro, fossem circuncidados. O versículo de hoje marca um divisor de águas na teologia da salvação, mostrando que o arrependimento e a vida eterna não eram mais exclusivos dos judeus, mas oferecido também aos gentios. No grego, a palavra arrependimento é metanoia, que significa uma mudança de mente e coração. Este termo é fundamental na teologia do Novo Testamento, indicando a transformação interior que Deus realiza nos corações daqueles que se voltam para Ele. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, sem a necessidade da aderência às leis judaicas, confirma que a salvação é pela graça através da fé em Jesus Cristo e não por obras da lei. Essa passagem também reflete a promessa feita a Abraão de que todas as nações seriam abençoadas por meio de sua descendência, referência a Gênesis 12, versículo 3, indicando o cumprimento dessa promessa em Cristo. Vamos lá. Por que o arrependimento é destacado como algo concedido por Deus? A Bíblia ensina que o arrependimento é uma obra da graça de Deus, não um ato meramente humano, conforme Romanos 2, versículo 4. No versículo de hoje, a concessão de arrependimento aos gentios demonstra que Deus estava ativo em trazer salvação a todos os povos. Um outro ponto, qual o impacto teológico de os gentios serem incluídos no plano de salvação? Vamos lá. A inclusão dos gentios reafirma o caráter universal da salvação. Não é mais uma questão de linhagem ou obediência à lei mosaica, mas de fé em Jesus Cristo. Isso altera radicalmente a visão da igreja primitiva sobre a missão cristã, expandindo o evangelho para todas as nações. Referência a Mateus 28, versículo 19. E por último, como essa passagem se conecta ao conceito de justificação pela fé? Vamos lá. A inclusão dos gentios sem necessidade de circuncisão ou outras práticas judaicas confirma que a justificação vem pela fé e não por obras, conforme Efésios 2, versículos 8 a 9. O versículo de hoje ecoa essa verdade, mostrando que a salvação é um dom de Deus para todos os que creem. 2 pontos importantes para a sua vida: inclusão e igualdade no corpo de Cristo. O versículo de hoje nos ensina que o Evangelho é para todas as pessoas, sem distinção de raça, etnia ou origem. Isso nos desafia a evitar qualquer forma de exclusividade no corpo de Cristo e a sermos acolhedores para com todos. Segundo e último,
A graça de Deus em ação. Sim, o arrependimento é um dom concedido por Deus. Esse fato deve nos encher de gratidão e nos levar a viver uma vida em resposta à graça recebida. Devemos também orar para que outros experimentem essa mesma transformação. Enfim, o versículo de hoje é uma poderosa lembrança de que Deus deseja salvar pessoas de todas as nações. O arrependimento e a fé são dons que Ele concede, e isso nos chama a proclamar o Evangelho sem fronteiras. Que possamos, como os cristãos judeus da época, glorificar a Deus por sua obra de salvação entre todos os povos. E eu encerro o versículo do dia com esta reflexão para as nossas vidas. Quebrar barreiras sociais e culturais nunca é fácil. Com a graça de Deus, o seu Espírito não nos deixa nos conformar com os nossos preconceitos. Pelo contrário, somos desafiados, levados e forçados a quebrar a ignorância do ódio racial e cultural. Vamos ser o tipo de pessoa que se regozija e louva a Deus com a queda de cada barreira que divide as pessoas. Vamos prosseguir até que a promessa triunfal do Evangelho seja cumprida. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Aleluia! Referência a Gálatas 3, versículo 28. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre. Eu peço que o Senhor abençoe todos aqueles em todos os cantos da terra que estão tentando cruzar barreiras culturais, linguísticas e nacionalistas para compartilhar a graça de Jesus com aqueles que não conhecem o Senhor e não honram seu Filho com o Senhor Jesus. Obrigado por tua graça que se estende a todas as nações. Que possamos viver vidas que reflitam essa graça e compartilhar o teu amor com todos ao nosso redor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro para a glória do Senhor.